O penúltimo mecanismo de ação que eu vou explicar a vocês na disciplina de manejo integrado de plantas daninhas são os herbicidas inibidores da EPS-PS. Bom, esses herbicidas têm como característica, eles são não seletivos, então eles atuam indiscriminadamente sobre as plantas, matam tanto mono quanto dicotiledôneas. São herbicidas sistêmicos, ou seja, se translocam na planta, né? Se chega numa folha, vai chegar em outra folha, vai chegar no caule, vai chegar na raiz. É muito utilizado por ter essa característica, né, de translocação, então controla de maneira mais eficiente propágulos. Inibem a enzima enolpiruvil-chiquimil-fosfato sintase, nada mais é do que uma enzima precursora da síntese de aminoácidos de cadeia aromática, que é o triptofano, a tirosina e a fenilalanina. São utilizados apenas em pós-emergência, não se utiliza herbicidas inibidores da EPS-PS em pré-emergência, assim, em pré-plantio, mas em pré-emergência não. É utilizado em pós-emergência inicial ou tardia. Não possui residual no solo, isso também é um dos motivos da utilização muito grande, né, dos inibidores da EPS-PS. Né, por quê? Porque não deixam resíduo à próxima cultura ser plantada, e o residual, de maneira herbicida, é zero no solo. Apresenta uma toxidez a mamíferos muito baixa, tá? Então é uma molécula muito segura para ser utilizada na agricultura. E esse aqui que é o mecanismo de ação, né? Então, tem a enzima EPS-PS, que vai ser responsável pela síntese de moléculas que vão produzir triptofano, fenilalanina e tirosina, que são aminoácidos de cadeia aromática. E esses aminoácidos são utilizados então pela planta para a produção de alcaloides, fitoalexinas, flavonoides e lignina. Tá? Então, o que os inibidores da EPS-PS fazem, tá? Como o glifosato, por exemplo, que é a molécula mais famosa desse grupo, elas bloqueiam a enzima EPS-PS, e então não vai ter a produção desses aminoácidos e desses componentes. Então aqui vocês vão observar um vídeo em que tem a aplicação de alguns herbicidas, e o glifosato está aqui nessa pontinha superior direita. Tá? Vocês vão ver que, diferente de outras moléculas herbicidas, ele demora um tempo muito grande para que a sua atuação seja de fato percebida. Então a gente observa os sintomas de fato acontecerem entre 7 a 14 dias. Então, apesar dele ser extremamente eficiente no controle de plantas daninhas, essa demora ela é percebida, tá? Principalmente nas folhas que são mais dreno. Tá? Onde tem dreno mais forte, a atuação desse produto se inicia. Já nesse outro vídeo, né, em mais detalhes, assim, nós vamos observar os danos do glifosato vindo da borda das folhas, né, do bordo das folhas, e principalmente a atuação onde tem atividade metabólica mais intensa, né, primeiramente nas regiões de maior atividade metabólica. E ele tem essa atuação sistêmica, ele vai proporcionar um controle muito eficiente de tecidos da planta que podem vir a ser um propágulo, né? Diferentemente e distintamente do vídeo que nós vimos do paraquat, que também é não seletivo, existe a possibilidade lá no paraquat de ressurgência, né? De rebrota da planta, pois ele é um produto de contato.
Já o glifosato, por ser sistêmico, você vai ver o efeito do herbicida na planta inteira. E esse é um dos motivos do glifosato ser tão utilizado na agricultura. O glifosato, a constituição dele, ele tem algumas moléculas que são utilizadas por micro-organismos, né? Como o fósforo, o nitrogênio e o carbono. Então o glifosato acaba sendo um substrato também para a atividade de micro-organismos no solo. Uma outra característica é que esses componentes apresentam cargas que, quando em contato com o solo, eles são altamente adsorvidos, tá? Fazendo com que haja uma indisponibilização e uma inativação do glifosato como molécula herbicida. E dessa maneira nós não observamos o efeito de resíduo no solo. Tá? Isso é uma característica de muita importância que nós vamos observar na prática. Esse fator também é preponderante ao uso dele, por exemplo, em áreas não agrícolas. Esse estudo aqui foi realizado na Floresta Nacional de Carajás, aqui no estado do Pará. Então, não há diferença entre os tratamentos em qualquer dose, tanto aos 0 quanto aos 28 dias após a aplicação dessa molécula Roundup Ultra, que é o nome comercial de glifosato, a constituição é glifosato, e não se observa a diferença entre os tratamentos, né? Nem precisava desses azinhos aqui, mas não há diferença, né? Então tudo aqui é igual, tanto a testemunha 0, 0 dias, 28 dias com dose 0, quanto a maior dose de 1.440 gramas de ingrediente ativo por hectare. Então não há diferença e por esse motivo a molécula glifosato é muito utilizada em áreas não agrícolas e permitida para uso emergencial em áreas de proteção ambiental para o controle de plantas exóticas. Já aqui, utilizando um outro bioindicador, nós temos aqui por gênero de Orthoptera, nós temos aqui entre agosto de 2013 a abril de 2014 a sazonalidade, de Orthoptera, utilizando 3 formulações comerciais de glifosato, 2 formulações comerciais de glifosato, Roundup Original e WG, e não há diferença da quantidade de ortópteras nas áreas que foram aplicadas o herbicida em relação à testemunha. Há apenas uma sazonalidade de uma ocorrência maior nos meses mais secos, e uma ocorrência menor nos meses mais chuvosos. Então não há diferença aqui entre os tratamentos com a utilização de glifosato e sem a utilização de glifosato. Algumas características de interesse, e que acabou sendo muito utilizado, hoje o herbicida mais utilizado no mundo é o glifosato. Então, os inibidores da EPSPS, incluindo o glifosato, eles matam tubérculos e propágulos subterrâneos. Isso é uma característica muito importante agrícola, pois permite que haja uma menor recrudescência, uma melhor rebrota de plantas onde se foi aplicado esse herbicida. Possui um custo muito baixo, porque a patente foi quebrada já. Então nós temos uma infinidade de formulações comerciais no mercado a um custo muito baixo diante das vantagens que esse herbicida apresenta. Então apresenta então diversas formulações. A penetração desse herbicida é exclusivamente pela folha, então ele não penetra em caules. Então não penetra por raiz. Então, se não entrar em contato pela folha, não haverá ação desse herbicida. Então essa penetração é exclusivamente pela folha.
não penetra em caules lenhosos e não aplicar jamais em plantas daninhas com sintomas de estresse. Ou por estresse hídrico, tá? Por falta de água, por entrada de água no sistema, ou por estresse hídrico, por falta de água no solo. Os usos. Então, aqui nós temos um dos usos prioritários do glifosato, e isso é muito importante do ponto de vista de uso dele, porque ele não deixa resíduo. Tá? Então, dessecação em plantio direto, para formação de palhada, para controle de planta daninha, antes, né, em pré-plantio de culturas. Aqui eu tenho um exemplo, essa foto é de seu gás. Nós temos o uso do glifosato como dessecante, né? A aplicação aqui para controle de plantas daninhas em pré-plantio, em plantio direto. Aqui nós observamos a palhada. Isso aqui é uma palhada possivelmente de gramínea, onde temos a atuação aqui do herbicida sistêmico, né? Onde tudo está amarelo justamente por essa ação sistêmica. E aqui também nós temos observando a palhada, né, já dessecada, com o uso do glifosato. Então, uma das vantagens do uso de glifosato é que você pode fazer a dessecação e logo após a dessecação eu já posso fazer plantio, né? Não vai ter resíduo para a cultura, né? Então, se não deixa resíduo para a cultura, então eu economizo tempo. E eu também economizo nos danos, né, que possivelmente iriam causar se eu utilizasse aí um herbicida que provocasse toxidez. Outro uso são em cultivos arbóreos, tanto cultivos florestais quanto em fruticultura, plantio jovem, né? Como a gente já observou, ele não penetra pelo caule. Logo, eu posso utilizar, mesmo ele matando a cultura, né? Mesmo ele matando a cultura, eu posso utilizar ele aplicando o conhecimento que eu tenho sobre a molécula, que é o quê? Esses produtos só entrarão, só terão atuação tóxica para a cultura se a gota entrar em contato com a folha. Então eu posso proteger as folhas, né, da cultura, aqui, por exemplo, usando a tecnologia de aplicação, o chapéu Napoleão, e as gotas serem depositadas aqui embaixo, aqui no caso o café. Pode entrar em contato a gota com o caule, mas não vai ter problema porque ele não penetra pelo caule. Posso fazer isso com paricá, posso fazer isso com andiroba, posso fazer com cacau, com frutíferas diversas, e posso fazer, por exemplo, com citros. Tá? Um outro uso é a aplicação dirigida, né, do herbicida em plantas daninhas na entrelinha, por exemplo, aqui da mandioca. Tá? Então, quando a mandioca cresce, quando ela está bem alta, eu posso fazer a aplicação de glifosato aqui, pode bater no caule da mandioca, que não vai ter problema nenhum. O que eu tenho que evitar é que essa gota bata na folha. Se entrar em contato com a folha, eu vou ter o problema de toxidez. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, o uso de tecnologia de aplicação é imprescindível. Você tem que usar proteções do bico, gotas grossas e um bico bem baixo, né? Tem que aplicar numa altura bem baixa, ou seja, eu tenho que ter um bico que tenha um ângulo de abertura bem alto para que eu faça uma faixa de aplicação adequada. Aqui eu tenho o exemplo da aplicação desses produtos em área de ferrovia. Então, o uso em área não agrícola do glifosato é permitido em diversas situações. Então, eu posso usar em ferrovia, posso usar em rodovia, em reservatórios de água, em canais de irrigação, posso utilizar em refinarias. Tá? Tudo isso eu posso utilizar o glifosato a depender da molécula, né, da formulação comercial e do pedido de liberação para isso. Né? O IBAMA, existe instrução normativa que permite o uso de glifosato, por exemplo, em áreas de proteção ambiental, que são áreas não agrícolas. Áreas de linhas de transmissão também podem ser utilizadas. Aqui já utilizando em área de floresta plantada jovem, né? Então aqui eu tenho eucalipto, uma muda de eucalipto, aqui eu coloco uma proteção,
ao lado do eucalipto e eu posso fazer a aplicação do herbicida. Isso eu posso fazer em área de montanha, por exemplo. Em área plana eu posso utilizar um trator. Já aqui é para uso em área não agrícola também, área de floresta plantada adulta. Então aqui eu uso um pulverizador barra curta, que a gente chama, que são 2 bicos excêntricos de longo alcance. Eu vou falar para vocês na tecnologia de aplicação sobre eles. E mais um bico de leque aqui de distribuição normal ao meio. E o pulverizador é tracionado entre as árvores, né? Aqui no caso eucalipto. Eu passo aqui, esse aqui é o desenho esquemático do que seria o jato do pulverizador. E ele vai passando aqui, batendo o glifosato no caule sem problema, porque ele não penetra pelo caule. Agora, o problema do uso desses herbicidas, o principal problema deles, é a deriva. Se ele bater em alguma cultura, qualquer cultura que não seja transgênica resistente ao glifosato, eu vou ter problemas na toxidez de planta. Então, aqui a gente pode observar uma planta de eucalipto, onde foi aplicado o glifosato. Pode ver aqui ao redor, tem um controle muito eficiente das plantas daninhas, e essa planta com sintoma de toxidez de glifosato. Justamente esse sintoma na parte superior da planta. Isso quer dizer o quê? O produto foi aplicado aqui ao redor da planta, mas o sintoma a gente observa onde? Primeiramente a gente observa esse sintoma no ápice da planta, onde é um dreno mais forte. Então esse produto, por se translocar via floema, por ser um produto sistêmico, os produtos sistêmicos se movimentam principalmente de onde caiu para um dreno mais forte. São raízes, caule e principalmente as folhas apicais. Então o produto não necessariamente bateu aqui, no ápice da planta, e sim ele bateu na folha de baixo, nas folhas mais baixas. Aqui é um caso de deriva de glifosato em milho sensível, não o milho transgênico. Então, se eu aplico o glifosato e ele sai do bico e se deposita em culturas sensíveis, eu vou matar a cultura sensível, como no caso a gente pode observar em milho. Isso aqui foi deriva de glifosato em arroz irrigado, no Rio Grande do Sul. Foi aplicado o glifosato numa lavoura ao lado e voou uma nuvem de glifosato em cima do arroz e matou o arroz. Então não existe seletividade para herbicidas inibidores da EPS-PS. O que nós temos, não na natureza, não temos plantas cultivadas que sejam tolerantes. Nós temos plantas transgênicas, né? Essas plantas transgênicas, elas têm a inserção do gene CP4 de agrobactério, que conferem sensibilidade à enzima EPS-PS. Então a primeira foi a soja, a primeira cultura resistente comercialmente foi a soja, resistente ao glifosato, ou seja, essa soja não morre com a aplicação de glifosato, e isso melhorou bastante as questões de período residual no solo, né? Antes haviam moléculas utilizadas na cultura da soja que deixavam resíduo para outras culturas que vinham em seguida, e no milho também, né? Algumas moléculas utilizadas em milho deixavam resíduos tóxicos para a soja. Não é o caso do atrazine. Tá? E outras culturas, hoje nós temos diversas culturas transgênicas resistentes ao glifosato, resistentes também à lagarta, tais como algodão, né? Milho, trigo, arroz, fumo, tomate, canola. Então, nós temos diversas plantas que são resistentes ao glifosato. Então, eu posso aplicar glifosato sem problema em cima de plantas transgênicas resistentes ao glifosato. Então aqui eu tenho um exemplo de soja transgênica resistente ao glifosato, soja não transgênica, e aqui alguma espécie gramínea nessa bandeja, onde foi aplicado o glifosato e não matou essa soja. Tá? Ela está amarela, dá uma toxidez que a gente chama de flash. Tá? Vocês vão ver o pessoal no campo falar disso, o flash da soja, justamente quando a gente aplica glifosato e ela fica amarela.
tá? Mas ela sobrevive normalmente e desenrola o seu estado de desenvolvimento sem problema algum. Então, qual é um outro problema, né? Como vocês viram, nós temos milho transgênico resistente ao glifosato e nós temos soja transgênica resistente ao glifosato. O que pode acontecer em um e outro é exatamente o problema de plantas daninhas comuns, né? Que vocês lembram lá da primeira aula que eu falei da diferença entre planta daninha verdadeira e comum. Planta daninha comum são as culturas, são as plantas melhoradas geneticamente, né? Então nós temos aqui um exemplo que é soja, né? Foi colhida essa soja, essa foto é de seu Gassen, tá? Foi colhida essa soja, mas fica uma vagem ou outra no campo. A plataforma de corte ficou mais alta aqui e uma vagem ou outra fica no campo que vai se abrir, vai colocar essa soja aqui e ela vai germinar e crescer junto a outra cultura. Geralmente, após soja, nós temos milho. Então, essa soja pode vir a ser uma planta que vai crescer junto com o milho. Tá? Se ela crescer junto com o milho e ela for transgênica, resistente ao glifosato, e eu aplicar no milho glifosato, né, porque o milho também é transgênico, resistente ao glifosato, tanto essa soja quanto o milho que foi plantado não vão morrer com herbicida. Logo, eu aplico o herbicida que mata tudo, menos essa soja e menos o milho que estava aqui. Tá? A essas plantas a gente chama de planta tiguera ou guaxa. Tá? São plantas daninhas comuns. Tá? Então, como é que eu mato soja no meio do milho transgênico? Isso vocês já sabem, né? Então, vocês já tem lá a atrazine, que vocês aprenderam, no inibidor do fotossistema 2, controla a soja, controla de cotiledônia. Então eu posso aplicar a atrazine no milho para controlar a soja transgênica resistente ao glifosato. E aqui é o contrário, aqui eu tenho milho no meio da soja. Né? Então eu tenho milho, não tem nenhuma planta daninha aqui que não seja milho transgênico resistente ao glifosato, e essa soja é soja transgênica resistente ao glifosato. O que eu posso fazer para controlar esse milho transgênico resistente ao glifosato? É justamente fazer a aplicação de herbicida inibidor da CCase, que é um graminicida. Ele é um graminicida, ele apenas mata plantas da família gramínea. Logo, eu tenho como aplicar sem problema na soja, por quê? Porque ele é um graminicida, ele apenas mata plantas gramíneas, como é o caso do milho. Tá? Então na próxima aula eu vou falar sobre inibidor da CCase e eu vou exclusivamente falar sobre inibidor da CCase para controle de milho no meio da soja, que é um problema, e também controle de gramíneas em mandioca, aqui no estado do Pará, que é também um grande problema, tá bom? Cuidados no uso. Então, não aplicar em plantas com sintoma de estresse hídrico, tá? Não aplicar em locais com baixa umidade no solo. Não usar água suja ou água dura para diluição. Água dura é água que tem uma quantidade grande de cátions. Tá? E sempre que puder, acidificar a água de uso na calda. A calda é sempre o nome que eu dou na mistura de água mais herbicida. Tá? Então, essa acidificação vocês podem fazer muito facilmente, pegando a água que vocês vão utilizar e colocar lá uma fita de papel tornassol ou outros kits aí de quem trabalha com aquário, que vai identificar o pH da água. Ou então um pHmetro digital, ele vai te dizer lá se a água está ácida ou se a água está dura, está básica, né, na verdade. E se está ácida, tudo bem, pode usar o glifosato sem problema, mas agora se a água estiver com pH aí acima de 6, aí você pode acidificar a água com acidificante, geralmente ácido fosfórico, vende em casa agropecuária acidificante de caldo. Então aqui eu tenho o caso do estresse hídrico, né? Aqui eu tenho plantas sem estresse hídrico, bem aqui, ó. E aqui eu tenho plantas com estresse hídrico.
tá? Aplicando um inibidor da EPSPS, que no caso aqui foi sulfosate. Tá? Então aqui, sem estresse hídrico, as plantas morrem. Com estresse hídrico, as plantas não morrem. Tá? E esse aqui foi um experimento feito em Parauapebas com uma ex-orientada minha. E aqui a gente observa, né, 3 formulações de glifosato, WG original e Ultra. E nós observamos aqui, o WG, por exemplo, ele só começa aqui, isso aqui é intervalo entre aplicação e horário de chuva. O intervalo para o WG foi de 5 horas. Né? Então, a partir de 5 horas eu tenho um controle maior que 90%. Tá? O original, eu vou precisar de 7 horas, tá? Sem chuva. E o Roundup Ultra, a partir de 2 horas, eu já tenho um controle aí próximo a 90% de braquiária decumbens. Então, não é somente a questão do estresse hídrico, mas também as horas sem chuva. Tá? Então, eu tenho que observar em cada produto comercial que eu for adquirir, eu tenho que adquirir ele de acordo com as características da minha localidade. Tá? Então, aqui como é uma região que chove muito, né, é indicado que até 10 horas, 11 horas, se aplique um produto mais barato e que tenha um intervalo entre aplicação e ocorrência de chuva maior. Tá? E depois das 10, 11 horas é melhor aplicar um produto que seja mais caro, como é o caso do Roundup Ultra, ele é mais caro. No entanto, ele tem essa vantagem de você aplicar e já poder chover já com 2 horas. Né? Então a gente pode fazer esse tempero aí na hora da aquisição dos produtos. Outra coisa é verificar a concentração de cálcio na cauda. Né? Isso não precisa ser feito sempre que você for pulverizar. Você pode verificar a água que você tem por condutividade elétrica, por exemplo, ou então fazendo uma análise da água que vai ser utilizada para fazer a aplicação de glifosato, vocês vão verificar a concentração, por exemplo, de cálcio, para saber se a água é dura. Quanto maior essa concentração, maior o nível de dureza que a gente fala. Tá? Então, se a água estiver suja, né, se ela estiver com barro, se ela estiver com moléculas que possam inibir o glifosato, aí eu vou ter problemas. Né? Vou ter problemas de quê? O produto vai inibir a ação herbicida do glifosato. Aqui, por exemplo, é a altura de planta, para cima é a altura de planta e para o lado direito é a concentração de cálcio. Quanto mais para a direita, maior a concentração de cálcio. Então a gente observa que quanto maior a concentração de cálcio, maior é a altura das plantas que foram aplicadas o glifosato. Isso quer dizer o quê? Que se a água tiver cálcio, por exemplo, esse cálcio vai se aderir ao glifosato e vai tornar ele uma molécula inerte. E isso vai fazer com que a altura da planta não seja influenciada. Ou seja, não está matando a planta daninha. Essa tabela vocês já viram, né? Então, o que eu gostaria de falar aqui nessa tabela? Na tabela que eu falei desses produtos há um tempo atrás, eu falei sobre preço, né? Para vocês olharem concentração de ingrediente ativo em equivalente ácido. Tá? Observar os que são mais concentrados e menos concentrados e verificar qual é o que sai mais barato. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção agora, aproveitar essa aula para falar, é o intervalo entre chuva e aplicação. Tá? Quanto menor o intervalo entre a aplicação e a chuva, na verdade aqui está ao contrário, aqui tem que ser intervalo entre a aplicação e a chuva, quanto menor esse intervalo, mais caro vai ser esse produto, tá? Só que menor vai ser a probabilidade de erro. Bom, então avaliem, né? Na situação, como eu falei para vocês, aqui no estado do Pará, né, nas regiões aqui do Nordeste paraense, a gente tem aí a gente sabe mais ou menos a hora que vai cair a chuva. Né? Geralmente depois das 3 vai cair uma chuva. Então até meio-dia, 1 hora da tarde, você aplica
o Roundup Ultra. Né? E até 9 horas, 10 horas da manhã, você aplica, por exemplo, aqui um Roundup WG. Tá? Para quê? Para que você não tenha que aplicar novamente o produto. Então eu posso, tem serventia, todos esses aqui têm serventia. O que eu tenho que avaliar? É preço em relação à concentração e eu tenho que também avaliar a questão de intervalo entre aplicação e ocorrência de chuva. Uma outra característica de interesse que eu acho muito interessante é a formulação do glifosato que você está levando. Eu acho muito mais interessante levar produtos granulados dispersíveis em água. Todos eles são eficientes, mas os granulados dispersíveis em água têm a vantagem de não precisar realizar a tríplice lavagem da embalagem vazia, né? O granulado não precisa. E a outra vantagem é que, em caso esses produtos caiam no chão, ou se tiver um acidente automobilístico, e esses produtos forem levados ao chão, é mais fácil retirar um produto granulado do que um produto líquido. Tá? Beleza, gente? Então, o glifosato, o que vocês têm que saber? Ele é um produto sistêmico, tá? Ele mata lá rebrota, ele mata propágulos, ele se transloca na planta, ele tem um preço muito baixo em relação aos outros herbicidas, tá? Apresentam diversas formulações. Hoje nós temos organismos geneticamente modificados resistentes ao glifosato. Isso levou à ocorrência de uma coisa que eu não falei para vocês aqui, que é a ocorrência do uso repetido dessa molécula. Provocou uma pressão de seleção de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Isso é um problema. Tá? Isso gerou, por exemplo, a possibilidade de uso de outros transgênicos que vão ser lançados no mercado, que são os transgênicos resistentes ao dicamba, que é um inibidor, é um mimetizador de auxina, e resistência ao fluazifop, que é o caso em milho. Tá? Milho resistente a inibidor da CCase. Isso vai fazer com que haja um maior controle de gramíneas resistentes no meio do milho. Tá? E vimos também, né, dentro da nossa aula aí, que é uma molécula que oferece um residual zero no solo. Tá? Então eu posso fazer a aplicação desse produto e fazer o plantio da cultura, desde que não tenha folha, não chegue na folha. Tá? E é a molécula herbicida mais utilizada no mundo hoje. Tá bom, gente? Então, na próxima aula vai ser o último mecanismo de ação que eu vou falar para vocês, que é inibidor da CCase. Tá bom? Muito obrigado, até mais, até a próxima.